Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do tricolor que joga nesta noite de terça-feira contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do tricolor para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí com o placar e vamos aí para esse vídeo. Falar agora do outro jogo, porque o professor Crespo já aparece aqui, sempre elegante, agora com cabelo curto. O professor Crespo, quando jogava, tinha aquela cabeleira, fazia muitos gols, né? Era jogador de bola ou era bom menino? Jogadoraço de bola, metia muito gol. Jogou nos dois gigantes italianos, não jogou? Milan e Inter, eu tô enganado? Ligou. Vou checar isso daqui a pouco. Jogou no Parma também. No Parma, eu lembro dele no Parma. No Parma, acho que foi... Depois ele passou no Chelsea, não passou no Chelsea? Na Lazio também. Na Lazio também. Me lembra o amigo Ciro. Hoje tem Atlético Nacional de Medellín e São Paulo. Lá em Medellín, onde está Eduardo Afonso, que vai chegar com as informações no F360. Não é isso, Edu? Bom dia para o amigo. Fala, meu amigo Abel, como é que você tá? Grande abraço a você, bom dia a todos que estão acompanhando a ESPN. Eu já falo aqui do Atanásio Girardot, que hoje à noite recebe uma partida importante de oitavas de final da Copa Libertadores da América entre Atlético Nacional e São Paulo. Jogo de volta será no Morumbi no dia 19. Duas equipes de poucos investimentos e que perderam alguns jogadores. O São Paulo perdeu muitos atletas por lesão, recentemente Arboleda, Wendel, Oscar. Tem o Lucas Moura, que vai ficar no banco e pode atuar aí no máximo 30, 40 minutos. E contratou Tapia e Dineno, poucas contratações. O Atlético Nacional, que conseguiu em casa na primeira fase 100% de aproveitamento, venceu aqui o Internacional, venceu aqui o Bahia e o Nacional, fora de casa perdeu as três. Se classificou em segundo do grupo, eliminou o Bahia, inclusive, perdeu dois jogadores importantes, o Viveiros e o Aguirre, que foram para o Atlético Paranaense, mas trouxe o Marlos Moreno, que foi campeão em 2016 com a camisa do Atlético Nacional, o Rei de Copas. Aliás, em 2016 foi a última vez que o São Paulo veio aqui na semifinal, havia perdido por 2-0 no Morumbi, com um homem a menos, com 2 gols de Borja, e aqui até foi prejudicado pela arbitragem, mas acabou sendo eliminado para o Atlético Nacional por 2-1. Foi a última vez que as duas equipes se enfrentaram. Para essa noite a situação é completamente diferente. São Paulo chegou aqui na madrugada já de segunda-feira, vai ter um time muito parecido àquele que está reagindo no Campeonato Brasileiro. Rafael no gol, Ferrarese na direita, a gente conversou com o Ferrarese, já eu falo sobre essa conversa exclusiva com o Ferrarese. Alan Franco e na esquerda, fechando a zaga esquerda, o Sabino, que é o substituto do Arboleda. Nas alas, o Cédric volta, foi preservado no último jogo, e o Enzo Dias. No meio de campo, o Marcos Antônio, ao lado do Bobadilha e do Rodriguinho. O Alisson deve ficar no banco. E no ataque, talvez a principal dúvida, o Luciano começa como titular, entrou só no segundo tempo contra o Vitória, e ao lado dele pode ser o Ferreirinha, ou pode ser o André Silva. A decisão é do técnico Hernan Crespo, que fez um treino ontem lá no CT do Independente de Medellín, que é o outro time aqui da cidade colombiana. Como eu disse, Abel, ontem eu conversei com o Ferrarese, vamos chamar um trechinho dessa conversa, principalmente a parte em que ele falou sobre o trabalho do Hernan Crespo e mais, se o Hernan Crespo jogasse. Como marcar o Hernan Crespo? Seria fácil ou difícil marcar um atacante do tamanho do Hernan Crespo? Foi a parte descontraída desta conversa com o zagueiro Ferrarese. A gente sabe o que ele significa para o mundo de futebol como jogador e viver com ele o dia a dia ha sido muito bom e esperamos que siga sendo assim porque significaria que estamos em muito boa fase como venimos sendo. Se ele jogasse hoje, ia ser difícil marcar o Crespo? Muito, muito. A brincadeira é o melhor delantero, acho, da história da Argentina e do mundo, né? Por isso os números falam por si só, mas sim, acho que será muito difícil. É isso, Abel. Seguimos por aqui durante toda a programação da ESPN nesta terça-feira. Informações desse jogo que começa às 9h30 da noite no Brasil, 7h30 aqui em Medellín, entre Atlético Nacional e São Paulo. O tricolor querendo esquecer aquela eliminação na Copa do Brasil e utilizar a boa fase no Campeonato Brasileiro para conseguir a classificação na Copa Libertadores. Combinado, Abel? Boa sequência para você e para todos aí. Grande abraço. Um abraço para o amigo Eduardo Afonso, bom trabalho aí em Medellín, na Colômbia. Fui checar a informação para ver se eu tinha falado bobagem ou não. Não falei bobagem dessa vez não, Eugênio. O Hernan Crespo jogou na Internacional e no Milan.
além de Parma e de vários outros times, e foi figura fundamental por um bom tempo também na seleção argentina. Mas o Ferrarese deu uma exagerada, né? O melhor de todos os tempos da Argentina e do mundo. O Batistuta joga vôlei? Não, e o Batistuta, inclusive, era da época dele, né? Pois é, contemporâneo. Contemporâneos, Batistuta e Hernan Crespo. Não, O Batistuta é um pouco mais jogador. velho, mas eles chegaram a jogar muito tempo juntos ainda, né? Foi ótimo, ótimo. E hoje, como técnico do São Paulo Futebol Clube de tanta gente, contra o Atlético Nacional de Medellín. Professor Celso, me diga, o São Paulo vem de uma eliminação desagradável na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Furacão. O brasileiro está bem. Mas parece ter sido uma exceção do trabalho do Crespo, né? Um jogo também muito condicionado por expulsão do goleiro nos primeiros minutos. Eu acho que o São Paulo está com uma boa impressão do último jogo contra o Vitória. E agora precisa ver se o São Paulo vai fazer uma limonada daquele limão que foi a desclassificação na Copa do Brasil. Porque aí vai ter data e vai ter tranquilidade. Aquele limão joga fora pro São Paulo. Mas você pode fazer uma limonada no sentido de ter tranquilidade, mais datas entre Brasileiro e Libertadores. O Crespo, você citou o Crespo como destaque, ele chega com uma confiança, aquela confiança de quem tinha saído bem. O São Paulo tem boas perspectivas. Acho que o São Paulo tem uma boa perspectiva de passar. Sabe qual é essa limonada aí que dá pra fazer desse limão? É claro que tinha que ter classificado, tá? Não tô querendo dizer, foi bom que... Não tô. Tinha que ter classificado, ainda mais sendo um time... O Atlético Paranaense no momento que vive e tudo, o São Paulo tinha que ter passado. Já que não passou, tentar tirar algum proveito disso. O trabalho do Crespo, ele dá resultado inicial, mas em longo prazo nem sempre sustenta, porque é um trabalho fisicamente muito exigente. Ele exige que os jogadores façam muita perseguição em campo, na marcação, na defesa. Então, mesmo o trabalho dele anterior no São Paulo começa muito bem, e o São Paulo é campeão paulista muito bem, ganhando do Palmeiras, com autoridade. E aí exauriu o time pro resto do Exauriu ano, o time e não chegou no Campeonato Brasileiro, o time estava com a língua no queixo e na zona de rebaixamento, e o Crespo acabou saindo, porque ele não estava mais tendo de onde tirar daquele time. Tendo mais datas vagas, talvez o Crespo... Até o Crespo também está mais experiente como treinador, né? Já teve passagem no Al-Ain, foi campeão asiático, então está mais experiente. De repente, ele, até aproveitando também mais datas que surjam, consiga modular melhor esse nível de exigência física, a forma de rodar o time, para fazer com que esse São Paulo, que compete muito bem nesse momento, consiga durar a temporada. Não seja um São Paulo de um momento muito bom que depois se canse como o São Paulo anterior dele. Então, pode tentar tirar algum proveito disso. Esse confronto contra o Atlético Nacional é um confronto duro, é um bom time. O Atlético Nacional mostrou isso na primeira fase, passando no grupo da morte, que era o grupo com o Inter, Bahia e o Nacional de Montevideo, que é um dos grandes times uruguais, certo, Eugênio? Mas... Foi o Nacional que bagunçou esse grupo aí. Pra nada, porque ele não chegou a lugar nenhum. Agora, ele bagunçou todo mundo. O São Paulo pegou esse confronto no melhor momento possível da temporada para ele, né? No momento que o São Paulo tá bem. O Atlético Nacional é um time que... Lucas está voltando. O Atlético Nacional é um time que tem tradição contra brasileiros, mas o São Paulo chegou num bom momento. Especialmente contra o São Paulo, né? Aquela semifinal de 2016, que foi o segundo título de Libertadores do Atlético Nacional. Foi uma semifinal muito marcante, em que ele derrotou o São Paulo com o Miguel Borja aparecendo para o mundo e brilhando, fazendo Miguel Borja, Guerra. E outros. Hoje, por exemplo, voltou ao elenco do Nacional o Marlos Moreno, que era titular daquele time. Dele? Berrio não era daquele time? Berrio também era daquele time. Foi pro Flamengo? Não, teve um que foi pro Santos. Armani era o goleiro. Quem que era? Quem? Teve um que foi pro Santos, aquele time. Não lembro. Separado... Felipe Aguilar, o zagueiro? Será? Não. Não? Vários jogadores, inclusive o Davidson Sanches, né? Que depois foi jogar na Guerra foi pro Palmeiras, Borja foi pro Palmeiras, Berrio pro Flamengo e etc. Bem, mas hoje é outro time, outro time, então, mas é um time que tem, inclusive, alguns... um remanescente específico daquela equipe, né? Que é hoje o craque camisa 10, Edwin Cardona. Pesadão, devagar, mas quando a bola bate no pé dele, sai redonda. E ele é o jogador assim, de referência na criação da equipe. Mas você tem, olha só, hoje o time nacional é forte. Ospina é o goleiro de seleção colombiana em Copas do Mundo. Você tem o Tecílio na zaga, que é muito bom jogador aí, Santa Fé, que passou muito tempo jogando no futebol mexicano. Você tem ali dois volantes excelentes, o Campuzano e o Uribe. O Uribe que chegou a jogar no Porto também, Copa do Mundo.
Você tem, o Abel não gosta porque a passagem dele pelo Santos foi ruim, então a referência aqui no Brasil não é das melhores, mas o Morelos hoje é um jogador importante, que joga não só como finalizador, mas volta também para articular Morelos as jogadas. É bom jogador, se tiver no peso. Alfredo Morelos. Se não tiver com 100 quilos, como estava quando passou Você pelo tem Santos. o Marino Inestrosa, que é o jogador mais jovem desses aí, e que tem um potencial, né, do 1 contra 1, de partir para cima, e que tem um entrosamento excelente com o Morelos. Eles trocam figurinhas ali muito bem. Fora outros, né? O Sarmiento chega pelo lado esquerdo, tem alguns mais jovens. Tem outra força do Atlético Nacional de Medellín. Hã? Que você aposta muito e você tem razão. A torcida, jogar em casa, né? A torcida, já estive algumas vezes no Atanásio Girardot, que costuma ficar lotado, torcida Vai estar apaixonada. lotado hoje. E empurra o time, hein, Eugênio? O Felipe Aguilar estava naquele time mesmo. Que o zagueiro que jogou na época do São Paulo, ele esteve no Santos. Venezuelano, não é? Martinelli Torres estava naquele time também. McNally Torres era o craque do time, era o 10. A bola, ele nem era titular absoluto. Esse daí nunca ter jogado no Brasil é um negócio bizarro, porque todo time brasileiro era apaixonado por ele, né? Pelo Cuco. E o técnico do Atlético... Naquele campeonato? Tipo, Não, era o Reinaldo Rueda. Que veio para o Flamengo. Reinaldo Rueda. O caso do Rueda naquele fim de ano, que ninguém sabia se o Rueda acabou de saiu, seleção do ficava... Chile, Até o técnico veio E para o Eugênio, na fase mureteira dele, sempre em cima do muro, vai dizer que o jogo hoje entre Atlético de Medellín e São Paulo é equilibrado e não tem favorito. Não é isso, Eugênio? O de hoje, não. Já o te de hoje conheço. eu aposto no Nacional Medellín. Ah, é? Atlético Nacional de Mas Medellín. acabou de elogiar o Crespo, que o São Paulo está bem. O de hoje, eu não estou falando do duelo. Do jogo de hoje, lá no Atanásio Girardot, com a torcida em cima, pressionada, motivação extrema. O técnico Javier Gandolfo conhece bem o ambiente lá. Luciano está jogando vôlei. Lá é pesado. Eu acho que o São Paulo tem condição de reverter no Morumbi. Caramba, já deu a vitória assim pro Arthur? Lá é pesado. torcida verdolaga, né? Verdolaga. É o maior time da Colômbia, né? Time de maior torcida no país, não só em Medellín, maior tradição, tem 2 títulos de Libertadores. É verdade que o primeiro deles, muito contestado pelas circunstâncias. Mas não foi o primeiro, eu não me lembro. 1989, com o Higuita brilhando. Monstro Higuita. Higuita, mas era uma época de muita dificuldade, né? Cartéis de drogas e tal. Cartel de Medellín. E foi um momento também que o futebol, os clubes uruguaios estavam começando a decadência continental e Brasil e Argentina também com muitos jogadores já começando a sair, né? Afinal, foi Olímpia e Atlético Nacional. E no ano anterior tinha sido Olímpia e Barcelona de Guayaquil. Era um simpatizante, né? Não, dizem que o Pablo patrocinador Escobar, também, dizem que ele era torcedor do outro time de Medellín. O DIN, né? O Deportivo Independente Medellín, o Poderoso da Montanha. E havia outros que ajudavam, que participavam ali do Atlético Nacional. Não vivia aquela época, a gente ouve, lê, com pesquisa e tal. Tem um monte de filme, de série e tal. Gostava mas de dizem que futebol. o Pablo Escobar, ele era mais ligado ao outro time da cidade. Gostava de animais também, de hipopótamo, de dinheiro. Criou um problema ecológico De lá na terror. Colômbia, porque ele levou uns hipopótamos que escaparam para a natureza e hoje viraram uma praga na Colômbia dos hipopótamos. É verdade essa história, isso é verdade. Eu sei. Isso é verdade. Voltando ao futebol. Voltando ao futebol. É um jogo duríssimo hoje. É um bom time de futebol, tem muita técnica, muita qualidade técnica e empurrado pela sua torcida cria um ambiente complicado para o São Paulo. A gente já teve uma amostragem disso, né? Um time que enfrentou o Internacional e o Bahia, naquele grupo da briga de foice. Não está aí por acaso. Tanto que o Bahia não passou. Então, Ele ficou com a segunda vaga do grupo. eu também acho que o São Paulo vai ter sérios problemas lá. Se voltar com um empate é vitória. Se voltar com derrota por 1 gol é empate. Porque aí tem a condição de virar aqui no E Morumbi. se voltar com vitória, então, tá Não, classificado. mas também não pode sentar no pudim. Agora Sentar o no seguinte, pudim? Sentar no o pudim. Atlético Nacional tem tido alguns problemas no Campeonato Colombiano. Ele é segundo colocado agora, nesse momento, né? Nesse semestre. Com expulsões. Jogos que ele perdeu, ele chegou a ter 2 jogadores expulsos em 2 jogos diferentes. Ficou com 9. Contra o Tolima, ele conseguiu arrancar um empate 0-0. Deus sabe como, porque ele ficou com 9 jogadores a partir dos 30 do primeiro tempo. E aí foi massacrado, mas segurou um 0-0. Então, se o São Paulo tiver... Acho que eles têm um certo desequilíbrio emocional. Tiver a cabeça no lugar, souber dar uma provocada ali, e de repente ele consegue uma vantagem com o jogador expulso do Atlético Nacional. Tem tudo para ser um bom jogo.
E lembrando que a gente falou agora há pouco, revanche para o Tricolor é revanche do que aconteceu em 2016 e o São Paulo tentando se recuperar dessa eliminação recente também na Copa do Brasil para o Furacão. A gente tem as prováveis escalações, a provável escalação do São Paulo e um destaque do Atlético Nacional de Medellín. A gente sempre chamou, por muito tempo a gente chama aqui de Nacional de Medellín, mas... Lá eles chamam de Nacional. De Nacional. Nacional. Mas se for para chamar... É o Atlético Nacional que daí, como o Vasco da Gama que vira Vasco, o Internacional que vira Inter. É porque tem muito nacional pela América do Sul, né? Mas lá na Colômbia, eles se referem como Nacional. O provável tricolor de Hernan Crespo com Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric e Enzo, os alas ou laterais, Bobadilha, Marcos Antônio tá jogando bola, hein? Alisson, André Silva ou Ferreirinha e Luciano. Professor Celso Zelt, você iria de André Silva ou de Ferreirinha? Eu iria de Ferreirinha. Eu gosto mais do escape do Ferreirinha. Eu iria de Ferreirinha hoje. Destaque do Atlético Nacional de Medellín, ou destaques Edwin Cardona e Alfredo Morelos. O Cardona com 12 gols em 30 jogos, e o Morelos com 12 gols também em 38 jogos, além de muitas assistências. 8 assistências, igual, 12-8, 12-8. O Morelos fortinho na foto lá também. Os dois, assim, a grande questão é essa. Tecnicamente, eles são realmente destaques do time, indiscutivelmente. Só que os dois estão um pouco acima do peso e no sem a bola isso faz muita diferença, porque eles marcam muito pouco. O Morelos, inclusive, não é de hoje, né? Sim. O Morelos até marca mais que o Cardona. O Cardona é pesadaço, aquele que parece um tanque. Só que a bola no pé dele sai redonda, a questão é essa. Mas sem a bola eles participam pouco. E é o problema do Nacional lá, nos jogos do Campeonato Colombiano. Eles resolvem com a bola, só que o time acaba sofrendo lá atrás, porque eles não voltam, não ajudam, nem marcam muito na frente e nem voltam demais. Empate é para comemorar ou tem que buscar a vitória? Buscar a vitória com responsabilidade, como diria o torcedor que o Eugênio falou ontem, que tem um cara criticando o Abel com responsabilidade. Não, xingou com responsabilidade. Xingou com responsabilidade. Eu lembrei do Felipe Melo, exatamente. Quando ele chegou ao Palmeiras, falou assim, não, vou dar tapa na cara de uruguaio com responsabilidade. Com responsabilidade. Se referir não ao Palmeiras e Penharol, né? Hã? Se referir não ao Palmeiras e Penharol. Sim, e que depois teve confusão lá, teve tapa. Foi acuado ali. Buscar a vitória com responsabilidade, tricolor. Muito bem, partimos para o Flamengo Internacional? Ainda não? Professor, que temos uma tela? Então vamos lá. Vamos com o retrospecto. Pode colocar na tela do F360, reencontro. São 4 vitórias do Atlético Nacional, 3 empates e 5 vitórias do Tricolor do Morumbi. Em mata-mata, o Atlético Nacional classificado 2 vezes e o São Paulo classificado 3 vezes. A história é muito bonita, não é, professor? Eu acho que tem 2 tipos de história, né? História como essa, por exemplo. Essa é só história. São times completamente diferentes. Quando a gente faz comparações, por exemplo, do Palmeiras do Abel em confrontos recentes com o Flamengo, você tem uma história muito mais próxima. Né? Dá para avaliar. Não são os mesmos jogadores, não é a mesma disputa. Enfim, vale do aspecto histórico mesmo. Tem jogador que se preocupa com isso, quando acaba o jogo fica contente, finalmente ganhamos aqui. Mas é só números, né? Atlético Nacional e São Paulo não jogam. Acho que valeria se fosse assim. Tem um tabu ali em jogo, que daí o tabu vira um assunto, pode virar alguma tensão extra. Mas aí é um confronto que tem vitórias dos dois lados, tudo. E é o chamado confronto esporádico. Eles não ficam jogando toda hora. Né? Tanto que a nossa referência é de quase 10 anos, era o time do Paton Balsa. Quanta água não passou debaixo da ponte dos 2 times de lá para cá? Aquele time... Você falou de jogador... 1 ou 2 jogadores do Atlético Nacional foram campeões em 2016, estão até hoje. Tem um que estava no São Paulo que está até hoje. Sabe quem? Quem? Jonathan Calleri. Ele estava naquele time. Que ele saiu... Isso até hoje volta, não, né? Ele está hoje. Não, ele está machucado agora, está lesionado. Não é que está até hoje não, porque ele sai e volta, né? Depois daquela Libertadores... Ele estava lá jogou e está 6 hoje. meses no São Paulo, né? O Calleri. Aí foi fazer ele jogou em diversos lugares na Europa. Depois voltou. Na Espanha, se não me engano. É. E voltou e está nesse time, no elenco do São Paulo. Obviamente, acho que só vai jogar no que vem o Calleri, não é? Esse é um cara que faz falta na hora da decisão, né? Esse é um cara que... Ele não estava bem quando ele tem saiu. Esse espírito, né? Era o cara para um jogo como o de hoje, né? O São Paulo
está de luta. nas oitavas de final da Libertadores da América, infelizmente. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Atlético Medellín, que é o próximo adversário do São Paulo nas oitavas de finais da Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Colombiano. A equipe do Atlético Medellín está na segunda colocação da competição. Em 6 jogos disputados, somaram 11 pontos. Está 3 pontos atrás do Júnior Barranquilla, que é o líder da competição e que também está invicto nessa atual temporada. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Atlético Medellín. Todos esses jogos são do Campeonato Colombiano e da Copa da Colômbia. A equipe tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A última derrota foi no dia 22 de julho para o Deportivo Pereira, fora de casa. Já neste final de semana, ele jogou em casa contra o Alianza Valledupar e venceu pelo placar de 3-0. Estou trazendo aqui agora os últimos 5 jogos entre Atlético Medellín ou Atlético Nacional contra a equipe do São Paulo. São 3 vitórias para o Atlético, 1 vitória do São Paulo e 1 empate. A última vitória do São Paulo foi na Copa Sul-Americana da temporada de 2014, ou seja, já tem 11 anos isso. E o último confronto deles foi na Libertadores de 2016, em que eles foram campeões e acabou eliminando o São Paulo da competição. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar essa equipe para esse jogão. Muito provavelmente há possibilidade de Lucas jogar até como titular. Vamos ver como ele vai preparar, porque o São Paulo precisa pelo menos trazer um bom resultado de lá para decidir na semana que vem aqui no Morumbi com mais tranquilidade. A torcida com certeza vai lotar no jogo da volta e aí ficaria muito mais fácil para a equipe passar para as quartas de finais da competição e continuar sonhando com o tetracampeonato. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!